Olá, turma, bem-vindos a mais uma aula. E hoje nós vamos falar sobre as marcações que eu utilizo para encontrar as minhas regiões de suportes e resistências da melhor forma, ok? Quero ressaltar que o meu operacional padrão, ele é todo baseado no tempo gráfico de 5 minutos. Então, essas marcações serão para utilizar o mesmo operacional que eu utilizo, tá? Que é o de 5 minutos. Para quem gosta de operar em 1 minuto, nós teremos um módulo inteiro só sobre o operacional em 1 minuto, onde eu vou ensinar as marcações também para 1 minuto lá nesse outro módulo, tá? Ana, qual que é melhor, 1 minuto ou 5 minutos? Não existe melhor, tá, pessoal? O melhor é aquele que você consegue executar da melhor maneira. Eu já operei M1 por muito tempo, inclusive eu opero ainda de vez em quando com os alunos, né? Mas hoje hoje não, né? Há mais de 2 anos aí, eu estou focada no operacional de M5 porque é o que eu me encontrei, é o que eu consegui melhores resultados, é o que eu tenho mais facilidade em aplicar. Isso não é padrão e não é regra para todo mundo, tá, pessoal? Tem pessoas que gostam mais de 1 minuto, por isso que eu fiz um módulo só para M1, que é para atender essa galera também, tá? Para quem está iniciando do zero, quem está começando agora no mercado, eu recomendo M5, porque é mais fácil de você ver o movimento, você tem mais tempo para tomar decisões, então eu acho mais fácil de operar para quem está começando agora no mercado. E M1 eu recomendo mais para quem já tem mais tempo de tela, para quem já tem mais feeling, tem mais experiência com o mercado, porque em M1 o gráfico é mais volátil, as coisas acontecem mais rápido. Então, se você não tiver uma certa experiência, você acaba tomando muitas decisões erradas e automaticamente tomando muito loss, tá? Então, para quem opera para quem está iniciando, recomendo focar em M5, tá? E a maioria das pessoas acaba ficando em M5 forever, mas se você gosta de M1, terá um módulo exclusivo para você também, beleza? Bom, para quem for focar no M5, como eu, né, eu vou ensinar agora como faço as minhas marcações. Primeira coisa que você precisa entender é aqui nesse cantinho inferior esquerdo que nós temos algumas opções, tá? Quando você clica aqui em período de vela, você vai identificar vários tempos aqui, ó, desde 5 segundos até 1 mês. O que que significa isso? Significa que quando eu marco essas opções aqui, cada vela dessa daqui vai representar um período. Então, se eu estou com o mercado aqui selecionado o período de vela em 5 minutos, significa dizer que cada vela dessa daqui tem 5 minutos de vida, ok? Ou seja, a cada 5 minutos, nasce e fecha uma vela nova de 5 minutos. Agora são 14 horas e 3 minutos, por exemplo. Essa vela que está acontecendo aqui, turma, ó, essa vela que está acontecendo aqui, ela nasceu às 14 horas. E, obviamente, se ela nasceu às 14 e ela tem 5 minutos de vida, ela vai finalizar às 14h05. E por aí vai. Toda vela de 5 minutos, ela sempre vai nascer e fechar em horários redondos. Nunca, nunca em horários quebrados. Então, sempre ela vai nascer 14 horas, 14h05, 14h10, 14h15, 14h20 e assim sucessivamente. Por quê? Porque ela segue exatamente o nosso relógio ali, o nosso tempo, tá? Então, ela sempre vai nascer e fechar em horários redondos. Assim como, se eu selecionar aqui o período de vela de 1 hora, vocês vão entender que cada vela dessa daqui, ela tem 1 hora de duração, ou seja, 1 hora do nosso relógio. Se agora são 14 horas, significa dizer que agora, às 14 horas, nasceu uma vela de 1 hora, que é essa vela que está acontecendo aqui, e essa vela, obviamente, ela vai finalizar às 15 horas, certo? Bom, então, qual que é a primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer as minhas marcações? Primeiro passo, eu vou jogar aqui o meu gráfico para 1 hora, tá? Por que, Ana, 1 hora? Por quê? Eu entendo que dentro de uma vela de 1 hora, existem várias velas de 5 minutos, certo? Ou seja, eu precisei de várias velas de 5 minutos para formar uma vela de 1 hora, uma vela de H1. Então, eu gosto muito de efetuar as minhas marcações dentro dessa vela de 1 hora, porque a vela está se formando, então tende a respeitar mais, beleza? Então, o que que eu faço? Eu jogo aqui para 1 hora, venho aqui nessa opção ferramentas gráficas, deixa eu apagar essa linha aqui, venho aqui nessa opção ferramentas gráficas, pego linha horizontal, e eu vou marcar as 3 penúltimas velas que estão acontecendo aqui, ou seja, penúltimas, 1, 2, 3. Por que que eu não vou marcar essa daqui, turma?
Porque essa daqui é a vela que ainda está acontecendo, a vela acabou de nascer, né? São 14h05 agora, ela nasceu às 14 horas, então ela só vai fechar às 15 horas. Então, não tem por que marcar essa vela se ela ainda não finalizou, ok? Então, eu sempre vou marcar as velas que já fecharam aqui, que são as 3 penúltimas. Eu vou marcar primeiro os 3 pavios superiores, ok? Então, eu venho aqui, linha horizontal, desculpa, ferramentas gráficas, linha horizontal, e eu marco as 3 penúltimas velas. Quando acontecer isso aqui, ó, que coincidir uma marcação com a outra, não precisa fazer 2 linhas, pode fazer uma só, ok? Vou marcar 1, 2, 3. Venho aqui embaixo e marco também as 3 inferiores, pegando sempre dos pavios, ok? Então, sempre rente aos pavios aqui, tá? Você vai fazer as suas marcações. Apenas quando não tiver pavio, você vai marcar no corpo. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse marcar essa vela aqui de trás, que não é o caso, porque ela está aqui atrás, né? Mas se ela estivesse aqui na frente, por exemplo, eu quisesse marcá-la. Ela não tem pavio, tá vendo? Apenas nesse caso, quando não houver pavio, você pode efetuar a sua marcação aqui no corpo, bem rente ao corpo, ok? Só quando não houver pavio. Bem rentezinho ali ao corpo, bem marcadinho. Quando tem pavio, você vai marcar sempre no pavio, beleza? Então, 3 penúltimas velas, pegando ali dos pavios, tá? São as primeiras marcações que eu faço. 3 superiores e 3 inferiores. Depois eu jogo aqui para 4 horas, ok? E eu vou marcar a minha penúltima vela de 4 horas. Qual que é a penúltima vela de 4 horas? Somente essa daqui, ó. Na maioria das vezes, as suas marcações de H1 de 1 hora vão coincidir com as suas marcações de 4 horas, ok? Nesse caso, se for, por exemplo, aqui coincidiu, ó, essa linha aqui era uma linha minha de 1 hora que está coincidindo com a minha linha de 4 horas. O que que eu faço nessa situação, turma? Eu clico em cima dessa linha, vai aparecer essa bolinha aqui, ó. Vou nessa bolinha. Quando essa bolinha aparecer, que eu clicar em cima dela, vai aparecer essa caixinha aqui no cantinho inferior esquerdo. E aí eu só troco a cor. Eu coloco uma corzinha diferente para eu diferenciar a marcação de 4 horas para a marcação de 1 hora. Isso é opcional. Eu gosto de fazer isso para saber que ali é uma zona de 4 horas e ali é uma zona de 1 hora. Por quê? Existe uma teoria que diz o seguinte: quanto maior o tempo gráfico, mais forte tende a ser aquela região. Tá? Então, uma zona de 4 horas, por exemplo, ela tende a ser mais respeitada, mais forte do que uma zona de 1 hora. Por isso que eu gosto de diferenciar com cor, tá? Mas a cor pode ser da sua preferência, não tem problema, é opcional, a cor que você vai usar não vai alterar em nada aqui no seu operacional. Tá? Só diferencia mesmo para você saber. Aqui em cima vocês viram que ficou sem marcação, tá vendo? Porque não coincidiu com as minhas linhas de 1 hora. Então, nesse caso, ficou faltando aqui uma marcação. Então, eu venho aqui, ferramentas gráficas, linha horizontal, e marco ali a região superior da vela de 4 horas, selecionando também uma cor diferente para ela, ok? Na vela de 4 horas, pessoal, eu só vou marcar a penúltima, ok? Então, eu vou marcar as 3 penúltimas velas de 1 hora e apenas a penúltima vela de 4 horas. Perfeito? Perfeito. Feito isso, você vai voltar o seu gráfico aqui para 5 minutos. E agora você vai observar como essas linhas são respeitadas, turma. Vocês vão observar como essas linhas são respeitadas. Vamos começar aqui de trás, por exemplo, tá? Aqui, vocês vão observar que eu tenho o quê? Tudo que está acima, né? Eu expliquei para vocês que tudo que está acima, nós consideramos resistência, certo? E quando o preço chega nessas regiões, o que eu expliquei para vocês? A tendência é que ele toque e comece a cair. Toque e comece a cair. Toque e comece a cair. Olha como que essas zonas de resistências aqui, elas estavam sendo respeitadas, turma. Olha como que elas são respeitadas. Então, o preço toca, eu acredito numa baixa, uma venda, ok? Apertando o botãozinho vermelho. Quando o preço toca ali, geralmente ele começa a cair, porque é uma zona onde eu tenho uma forte ação da força vendedora que empurra o preço dos ativos para baixo, ok? Empurra o preço dos ativos para baixo. Assim como quando o preço está numa zona de suporte, o que aconteceu aqui, ó, o que a gente tem aqui, turma? Ó, o preço do ativo está... Peraí, desculpa. Opa, peguei aqui, pronto. O preço do ativo está andando aqui nesses limites, ok?
A gente tem aqui em cima uma zona de resistência, tá? E a gente tem aqui embaixo o quê? Uma zona de suporte, certo? Suporte não é tudo que está embaixo? Ó, a gente tem um suporte localizado bem aqui, certo? Perfeito. O que eu quero que vocês entendam? Que toda vez que o preço toca ali no suporte, nós efetuamos uma operação, o preço toca aqui no suporte, nós acreditamos que ele vai subir. Toca no suporte, ele sobe. 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 Por aí vai. Agora eu quero que você anote uma frase bem grande aí no seu caderno, que é o seguinte: nenhuma região dura para sempre, ok? Nenhuma região dura para sempre. Ou seja, em algum momento aquele suporte ali, ele vai ser rompido, tá? Se a região fosse eterna, estava todo mundo milionário, né? Que era só marcar, ficar entrando ali para cima ou para baixo eternamente, e ficar fazendo dinheiro. Mas não é bem assim. Em algum momento, o mercado ele vai romper aquela marcação, tá? E quando o mercado rompe, pessoal, que é o que aconteceu exatamente aqui, ó, ele vinha respeitando muito essa zona, ó, respeitou, 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 respeitou e respeitou, e num determinado momento ele rompeu aqui com essa vela vermelha de baixa, tá? O que eu quero que vocês entendam? Em um determinado momento, o preço ele vai respeitar aquela região, tá? E ele veio caindo, veio aqui para baixo, veio aqui para baixo. Como que você vai diferenciar, como que você vai saber o que é suporte, o que é resistência? Vou apagar essa linha aqui para ficar mais claro para vocês. Como que você vai saber o que é suporte, o que é resistência? Vamos lá. Aqui, turma, você tem, ó, o preço respeitou essa zona, rompeu, veio buscar essa zona aqui de baixo, depois ele subiu, rompeu, depois ele voltou aqui para baixo, andou, 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 rompeu, voltou aqui para dentro, e estava respeitando esse canal aqui e rompeu. O que isso quer dizer, turma? Vamos lá. O tempo inteiro, pessoal, o mercado ele está se movimentando para cima e para baixo. Ou seja, eu tenho várias zonas de suportes e resistências espalhadas por todo o gráfico, tá? Qual que é a nossa função como trader, como um bom analista gráfico? Saber identificar essas regiões, essas melhores regiões, para poder fazer com que a minha assertividade seja alta, certo? Presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês agora. Né? Eu já pedi para você anotar bem grande aí no seu caderno que nenhuma região dura para sempre. Vamos lá. Observem bem o que aconteceu aqui, turma. Ó, o preço vinha, eu tinha aqui, ó, essa região, ok? E tinha essa região aqui embaixo, certo? O preço vinha respeitando essa região aqui, onde, nesse momento aqui que eu estou fazendo as setinhas, o que estava em cima era resistência e o que estava embaixo era suporte, certo? A partir do momento em que o preço rompe uma região, turma, aquela região se torna o contrário do que ela era antes. Ou seja, se aqui atrás, essa zona aqui era uma resistência, ok? A partir do momento em que o preço rompeu aquela região, que ela era uma resistência aqui atrás, porque antes, aqui atrás, o preço estava andando aqui embaixo, então o que estava em cima era essa linha, certo? Quando o preço rompeu essa zona e ele veio aqui para cima, aquela mesma linha que antes era uma resistência, agora ela está na parte inferior do preço, certo? O preço são os candles andando aqui. Então, aquela resistência já não é mais resistência. A partir do momento em que ela foi rompida, aquela mesma região ali, ela vai se tornar um suporte. A partir do momento em que ela foi rompida, aquela resistência se tornou um suporte. Então, se antes, aqui atrás, ó, quando ela era resistência, quando o preço tocava nessa linha aqui atrás, eu entrava com uma venda, porque era uma operação, uma região de resistência, agora, quando o preço rompeu essa região e começou a andar aqui em cima, ó, quando o preço toca nessa região, eu não faço mais venda, eu faço compra. Eu acredito que ali é uma região para efetuar uma compra, porque aquela resistência rompida, que era resistência aqui atrás, a partir desse ponto aqui, ela se tornou um suporte. Então, o que eu quero que vocês anotem aí? Resistência rompida vira suporte. Anota bem grande aí no caderno de vocês.
Resistência rompida vira suporte, ok? Resistência rompida vira suporte. E aí, o que aconteceu, turma? Agora o preço está andando aqui dentro e aquela zona que era uma resistência aqui atrás, que agora virou um suporte a partir daqui, toda vez que o preço tocar, eu vou acreditar numa alta. O preço vai tocar e eu vou acreditar numa alta, apertando aqui o botãozinho verde. Ana, calma aí, bagunçou tudo na minha cabeça. Tem uma forma mais fácil de identificar isso? Sim, tem, pessoal. Vamos focar nesse cara aqui, ó. Lembra que eu falei lá no slide que suporte é uma zona horizontal localizada acima do preço atual? Certo. Aonde que está o preço atual do ativo, turma? Está aqui, ó. O que é isso aqui? É o preço atual do ativo se movimentando o tempo inteiro. Estão vendo essa linha pontilhada aqui, ó, que está acompanhando o preço do ativo? O preço do ativo ele está subindo, está alterando aqui o tempo inteiro, subindo e descendo. Então, como que eu vou saber o que é suporte, o que é resistência, turma? De acordo com onde está o preço do ativo. Todas as linhas que estiverem acima do preço do ativo, eu vou considerar resistência, ok? E todas as linhas que estiverem abaixo do preço do ativo, eu vou considerar suporte, tá? Então, se o preço do ativo está se movimentando o tempo inteiro, eu vou me basear com o que é suporte e o que é resistência, de acordo com aonde o preço do ativo está naquele momento, tá? Por exemplo, agora, o preço do ativo está abaixo dessas duas linhas aqui, certo? Ele está abaixo dessa linha e está abaixo dessa linha. Então, o que são essas duas linhas aqui, pessoal? Essas duas linhas são resistência, ok? Se o preço parar de vir aqui para baixo, ó, se o preço parar de vir aqui para baixo e começar a andar aqui no meio, essas linhas vão continuar sendo resistência? Essa linha aqui azul, né? Ela vai continuar sendo resistência? Não, foi exatamente o que aconteceu agora. Ó, o preço desse ativo aqui estava vindo aqui embaixo, certo? E no momento em que ele estava aqui embaixo, essa linha aqui era uma resistência, porque o preço estava ali embaixo, certo? Opa. O preço estava ali embaixo, então ali era uma resistência. A partir do momento em que o preço volta aqui para dentro do canal, ele volta aqui para cima dessa linha e ele começa a andar aqui em cima, essa linha aqui, turma, ó, ela não é mais resistência, pessoal. Agora ela é um suporte. Então, quando ele tocar aqui, o que eu vou fazer? Compra, ok? Compra. Por quê? O preço do ativo está se movimentando o tempo inteiro e agora a linha está abaixo do preço atual. O preço atual está aqui. E eu sempre vou me localizar com o que é suporte, o que é resistência, de acordo com onde está esse cara aqui. Todas as linhas que estão abaixo dele, eu considero suporte e faço operações de compra. E todas as linhas que estão acima dele, eu considero resistência, resistência, e faço operações de venda, apertando aqui o vermelhinho da corretora, tá? Então, agora, quais são os novos suportes e resistências aqui nessa situação? Eu tenho suporte aqui, ó, suporte, e tenho resistência aqui. Ok? Perfeito. Então, é isso que eu quero que vocês observem quando vocês estiverem operando. Ana, é só ficar clicando aqui aleatoriamente para cima e para baixo? Não. Na próxima aula, tá? Finalizando essa aula aqui, eu vou ensinar para vocês como que eu pego as operações de suporte e resistência com o tempo correto para que vocês já comecem a praticar da forma correta. Então, não precisa treinar antes de assistir a próxima aula. Entenda o conceito aqui das marcações de suporte e resistência, tá? E vá para a próxima aula para você entender como que você vai operar de fato, ok? Para aí sim você começar a treinar na conta de treinamento. Então, essa é a regra para fazer as marcações de suportes e resistências, ok? Essa é a regra. Preciso que vocês entendam que suporte rompido vira resistência. Foi a mesma lógica que aconteceu aqui atrás, ó. A gente tinha uma resistência aqui atrás, ok? Que o preço estava respeitando ela aqui, ó, batia, caía, batia, caía, batia, caía, batia, caía. Essa resistência foi rompida aqui nesse ponto,
E agora, essa mesma resistência, que era a resistência aqui atrás, até essa linha amarela, a partir do momento que ela foi rompida, que ela virou essa linha verde, ela já não é mais resistência. Aqui agora ela é um suporte. Suporte. Vocês estão conseguindo entender? Show? Então, agora a minha resistência não está mais localizada aqui. A minha resistência está localizada aqui, ok? Porque o preço atual do ativo está aqui. E o preço atual está aqui embaixo. E por aí vai, beleza? Outra coisa importante, a cada hora vocês têm que apagar todas as marcações e fazer de novo, tá? Então agora são 2h21. Quando der 15 horas, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou apagar tudo, tem uma forma mais rápida de apagar tudo, é só você clicar aqui em ferramentas gráficas, clica nessa lixeirinha aqui de cima, ó, limpar linhas, e você apaga todas, ok? Pronto. Vou até refazer de novo, só para vocês pegarem bem, tá? Ó, primeiro passo, joga aqui para 1 hora. Jogou para 1 hora. Marca as 3 penúltimas velas aqui de 1 hora. Ó, 3 penúltimas velas de 1 hora. Em cima, embaixo, em cima, embaixo, ok? Marquei as 3 penúltimas, em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo. Jogo para 4 horas. Período de vela 4 horas. E marco apenas a penúltima vela de 4 horas, colocando uma corzinha diferente. Venho aqui em selecionar cor, para eu saber que trata-se de uma zona de 4 horas. Se já estiver coincidindo com a marcação de H1, eu só vou clicar em cima na bolinha e vou alterar a cor para uma zona de 4 horas. Feito isso, estão feitas as minhas marcações de suportes e resistências. Agora eu jogo aqui para 5 minutos, tá? E aí sim, eu vou fazer as minhas operações, ok? Quando vocês tiverem mais tempo de tela, mais adiante, vocês vão ver que tem outras zonas, tá? Que a gente opera também, não só a zona de H1 e zona de H4. Às vezes, vocês vão até me ver postando algumas operações lá no Insta, onde eu busco umas outras regiões também, mas tem que ter um pouco mais de tempo de tela para poder identificar essas regiões, e eu vou passar isso para vocês mais lá nas aulas de operacional, de estratégia, para vocês poderem entender em que situações eu faço isso, ok? Mas basicamente eu quero que vocês entendam isso aqui para vocês começarem a treinar. Beleza? Show de bola? Então essa foi a aula de marcações. Na próxima aula eu vou ensinar vocês a pegarem com o tempo certo, tudo bonitinho, tudo direitinho, para que vocês já comecem a colocar esse operacional em prática, tá? Então não esqueçam de, a cada virada de hora, eu apago tudo e faço as marcações novamente. Muito obrigada por estarem aqui e até a próxima aula.